Tem criança que só dorme se tiver a naninha por perto. E essa naninha pode ser um paninho, um bichinho de pelúcia, um travesseirinho, enfim. A garotada é apegada a isso. Tem criança que não gosta nem que a mãe lave. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Tudo jóia. Bom, a sua filha, por exemplo, não gostava que lavava o paninho, é isso? Não, e assim, as crianças, elas são muito apegadas a esses objetos que a gente chama de objetos transicionais, né? Esses objetos, então, eles têm um cheiro especial, eles têm uma forma especial, a textura deles não pode ser modificada, então, por conta disso, é que essas crianças que são tão apegadas a esses objetos, né, elas não gostam que lave, porque quando lava, muda o cheiro muda a textura, isso, a textura, né, também muda, né, então, para ela se sentir confortável com esse objeto, então, ela precisa que ele mantenha o seu estado original, aquele que ela acha que é o estado original do pertence. Que vem isso? Então, Elaine, até os 6 meses de idade, a criança ela não consegue identificar o eu dela e a diferença entre o eu dela e a figura da mãe. Então, ela acha que ela é uma extensão da figura materna. E quando eu falo figura materna, eu não estou falando de mãe biológica. Essa figura materna seria aquela pessoa que alimenta, aquela pessoa que faz a criança dormir, né? Então, aquela pessoa que acode toda vez que essa criança precisa. Então, essa figura materna, até os primeiros 6 meses da criança, 5, 4 meses ali, né, nesse primeiro tempo, quando a criança é recém-nascida, então as mães, né, a pessoa que cuida dessa criança, o cuidador, geralmente consegue satisfazer todas as suas vontades, os seus desejos, e aos poucos essa pessoa que cuida dessa criança vai deixando, entre aspas, né, então a criança ela passa a perceber com isso que ela é uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa, né? Então, ela não é uma extensão do outro. Para resolver esse impasse e para se sentir mais protegida, então tem a história do paninho. Então, a criança ela pega um objeto, ela se apega a esse objeto. Geralmente, esse objeto é um objeto de textura macia, é um objeto que faz, então, aquele acalanto, um objeto que substitui o colo daquela pessoa. É como se ela usasse esse objeto para substituir, entre aspas, né, a figura materna que está abandonando, entre aspas, essa criança por um período. Então, a partir dos 6 meses, a criança sente frio, ela precisa chorar, ela precisa chamar a atenção da figura materna para que essa pessoa, então, satisfaça as suas vontades, né? Então, por conta disso, ela se apega a esse objeto. E é engraçado, eu estava falando da minha filha. Uma vez eu perguntei para ela, mas por que você, o que cheira isso? Porque ela cheirava muito, ela colocava, né, no rosto, do rosto, né? E cheirava, ficava cheirando aquilo, né? Mas que cheiro que tem isso? Ela falou para mim, isso tem cheiro de mamãe. Olha então, a gente, com essa explicação de uma criança que não sabia a teoria, né, do objeto transicional, você percebe que é justamente essa substituição. Então, a criança substitui a figura materna, aquela figura que, né, estava ali todo o tempo, dando toda a atenção para essa criança, por esse objeto que acalmaria quando essa figura materna não está por perto. E não adianta substituir por outro, né? Não. E assim, tem gente que tira, né, que fala que é ruim. Não, não é ruim. A criança precisa disso para se sentir segura. É um método para ela ter segurança, para ela se satisfazer, sabe? Então, quando ela está com medo, então ela segura aquilo. Quando ela se sente desprotegida, ela segura aquilo. Então, para dormir, não é todas as vezes que a figura materna estará do lado dela. Então, ela se utiliza desse objeto para se sentir mais calma. O cheiro, igual ela falou, né? Que é o cheiro da mãe. Na verdade, não é o cheiro da mãe, é o cheiro que ela identificou como se fosse o cheiro da mãe. É o cheiro do acalanto. Olha que legal. Né? Então, a gente não pode tirar esse objeto da criança. E até que idade é normal isso? Tem uma fase que vai soltando? Qual que é essa fase? Então, a gente não pode estipular uma faixa etária para que isso se perca. Tem crianças com 8 anos, 9 anos que ainda precisam desse objeto transicional. Mas a gente acredita que a partir dos 3 anos, dos 4 anos, nós já conseguimos diminuir um pouco essa apegação, sabe? Essa questão tão íntima desse objeto com essas crianças, porque é nessa fase que a gente já consegue conversar, que nós já conseguimos explicar para ela, olha, eu preciso trabalhar, olha, você precisa dormir no seu quarto, não vai acontecer nada. Então, a partir dessa fase, quando a criança já passa a entender, né, as coisas do ambiente externo que a gente fala, então já seria o momento de reduzir o uso desse objeto. Mas existem crianças, existem pessoas, adolescentes, adultos, que precisam
precisam dormir, por exemplo, com um paninho desse, com um travesseiro Tem gente especial. que dorme, né, abraçado com travesseiro. Isso. É questão de segurança mesmo. É questão de segurança. Então, no subconsciente dele, é claro que ele não percebe que não é mais a mãe, né, uma pessoa adulta que precisa, mas é uma questão de segurança. Então, o colo da mãe é quente, o colo da mãe tem uma textura ímpar, que é só dela, então ele passa para esse objeto, né, esse sentimento. Então, por isso que às vezes tem pessoas adultas que precisam disso também para dormir, para se sentir melhor. E é engraçado que o mercado, muito de olho nisso, já faz, inclusive, umas naninhas diferentes, Sim, né? você vê, a minha filha, nós trocamos, né, agora há pouco tempo, o objeto transicional dela é um coelho, ele vira um coelho, é uma coberta, e eles dobra, né, e vira um coelho, então vira um bichinho de pelúcia. Olha Então, só, antes era uma cobertinha. Isso, antes era uma coberta, que a gente também não podia lavar. E outra coisa importante, as crianças, elas mutilam esse objeto, então tem criança que faz furo, tem criança que precisa puxar para dormir, tem criança que precisa cheirar, tem criança que precisa acarinhar esse objeto. Então, esse tipo de atitude que a criança tem com o objeto transicional, nós também não podemos interferir. Então, se a criança gosta de rasgar, tem criança que vai aumentando o furo, sabe, desse objeto. Então, nós não podemos, porque justamente quando ela está mutilando, quando ela está batendo, quando ela está agredindo esse objeto, então ela está lidando com algo que ela tenha guardado, que ela não consegue lidar, né, que ela não consegue resolver com as pessoas. Então, esse objeto serve para isso também. Em casos como esse, é bom ficar atento, de repente procurar ajuda ou deixa ver até que tempo vai? Deixa até, né, a criança se acalmar. Quando a criança se acalma, daí sim, a gente conversa com ela, pergunta para essa criança o que eu posso fazer para te ajudar, o que está te incomodando, você está sentindo falta de alguma coisa, né? A conversa é sempre interessante, né? Se a gente vê que o negócio fica muito pesado, que a criança não consegue lidar com esses problemas e que a agressividade começa a aumentar, porque tem crianças que uma hora são agressivas, outras horas acalentam, outras horas acariciam esse pano, né? Se a criança só tem um comportamento, por exemplo, de agressividade, aí sim é importante nós procurarmos algum especialista para nos ajudar, né? Tirando isso, deixa a naninha com a garotada. Com certeza, deixa bater na naninha, deixa fazer o furo, deixa cheirar, né? Porque é importante, as crianças precisam disso para produzir a sua própria personalidade também. Que legal. Muito obrigada mais uma vez, viu?